Quando a gente é guia das Nações Unidas, você tem que seguir um roteiro, você fala que é um prédio, né, que foi comprado, doado pela família Rockefeller, né, a sede das Nações Unidas. Você explica a história do prédio, as obras de arte que foram doadas pelos diferentes países, o significado delas. E muitas vezes, quando você pergunta para o público, para o grupo que você está recebendo, e os grupos, nós recebíamos grupos, desde grupos de crianças, de escola de 6, 7 anos, até dignitários. Às vezes vinha primeiro-ministro ou algum secretário de Estado de algum país. E às vezes tinha algum espertinho, algum engraçadinho que tinha, em vez de uma pergunta, tinha um comentário negativo, né? Um comentário, porque assim, a ONU, eu acho que, isso é a minha opinião pessoal e experiência própria, eu acho as Nações Unidas uma organização fantástica que tem um problema de fazer seu próprio marketing. A ONU não sabe se vender, né? Então eu costumo, quando tinha grupo de crianças, eu costumava explicar o que acontecia na Assembleia Geral. Eu costumo fazer uma analogia, falar assim, vamos imaginar que a gente vai fazer um bolo de chocolate delicioso. Você traz a farinha, você traz a manteiga, você traz o chocolate, você traz os ovos, você traz o forno. E aí, o que acontece? Para esse bolo sair um bolo delicioso, os ingredientes têm que ser de boa qualidade, têm que ser medidos, o forno tem que estar na temperatura certa. É a mesma coisa com os países. Os países têm que estar dispostos a trazer, a acatar, né, as decisões que são tomadas nas Nações Unidas. Não são lei, mas são o que a gente chama de um blueprint. É a página que vai servir, o modelo que vai servir para os países voltarem, para os líderes desses países, os diplomatas, os ministros voltarem para os seus países e implementarem as soluções que foram ali discutidas, que são soluções sustentáveis e viáveis e que são boas para todo mundo. Mas a ONU não tem poder de obrigar nenhum país a fazer isso. Os países têm que ter aquela tomada de consciência e realmente agirem por conta própria. Então as crianças entendiam, era um exemplo que eu acho que era fantástico. Os meninos, as crianças ficavam muito entusiasmadas, porque elas entendiam essa analogia, que os países tinham essas responsabilidades e que elas tinham que cobrar dos seus próprios líderes, dos seus próprios países, essas decisões sobre o clima, sobre poluição, sobre sustentabilidade, sobre direitos das crianças, das mulheres, dos adolescentes e por aí afora. E então, quando havia um engraçadinho que falava um comentário, eu falava assim, muito obrigado, isso foi um comentário, muito obrigado por partilhar, mas agora alguém tem uma pergunta? Você então, tinha que botar a pessoa de volta na caixinha dela. Então essa é uma história curiosa que às vezes acontecia muitas vezes. Boa.